Assim como um capitão traça a sua rota para ir para alto mar, saiba que nesse episódio como o planejamento e a gestão pode ser e tem que ser a sua bússola para o sucesso e a performance dentro do seu projeto, dentro da sua obra. E além disso, você vai aprender aqui como um gestor, um planejador e um PMO pode fazer a diferença dentro da sua empresa. Siga esse episódio, não perca, porque vai ser muita informação e muito conteúdo para você que segue os nossos episódios e o nosso podcast. Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Eu sou o Pedro Neri, CEO da PhD Engenharia. E eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PhD Engenharia. E hoje eu te convido para assistir mais um PLCuboCast, um podcast para a gente falar muito sobre gestão, planejamento, obras, carreira e hoje muito da atuação de um PMO e uma grande construtora. E hoje o nosso episódio, nós estamos trazendo um amigo, um líder, um gestor e hoje aí um parceiro, que está com a gente, uma pessoa que realmente vai trazer muito conteúdo de gestão, planejamento e o que de melhor aí na Milplan, uma grande empresa, hoje uma empresa de 40 anos no mercado de montagem e de construção. O que ele tem aí a oferecer para o mercado? O que a Milplan e essa parte de gestão como PMO tem trazido de diferente aí para o mercado da construção? Hoje a gente recebe aqui, Pedrão, Daniel Vilaça. Obrigado, Daniel, por vir aqui aceitar o convite, O Daniel vai conseguir contribuir muito com os mais de 15 anos de experiência do Daniel, formado na UFMG em engenharia elétrica, gestão de projetos pela FGV e uma gama aí de projetos que ele já atuou. Obrigado, viu? Obrigado, Daniel. Isso, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente estar junto, igual o Pedro falou, Relacionamento aí que desde o ano passado já vem se construindo, hoje parceiros e amigos, E é sempre bom falar de gestão, é sempre bom falar de performance, é sempre bom falar de pessoas, Então, assim, obrigado pela oportunidade. E é isso aí, Eu acho que a gente vai ter muita coisa para colaborar aqui, para a gente poder falar e compartilhar com a turma aí que está assistindo a gente. Com certeza, muito obrigado. Agradecer aí por estar aqui com a gente, vai ser muito interessante. E eu queria já começar, já você trazendo aí para os nossos ouvintes, para quem segue a gente, e com a sua experiência, que eu esqueci de falar aí no início, uma experiência até da China, Daniel vai dar umas pinceladas aí para a gente aprender. O que é um PMO? O que o PMO faz e qual que é a diferença aí que você enxergou aí na sua caminhada aí? Assim, antes de mais nada, assim, deixar claro que às vezes a gente não escolhe o caminho, mas que a gente sempre tem que aproveitar o caminho que a gente está vivendo para tirar o melhor daquilo, Podia até falar um pouquinho da sua trajetória. Eu comento aqui, sem problema, Assim, é uma coisa interessante, Vocês falaram aí 15 anos, Quem diria que eu, 15 anos atrás, ia pensar em estar liderando um escritório de gerenciamento de projetos, que é o PMO. De uma das maiores empresas de montagem aí do Brasil. E interessante, assim, E muito menos que eu ia ter tido a oportunidade que eu tive, E sorte, e privilégio de ter passado pelas experiências, conhecido as pessoas que eu conheci, Então, assim, eu comecei a trabalhar com engenharia muito novo, já com 20 anos de idade. Eu já comecei com estágio numa grande construtora na época aqui no Brasil, Comecei trabalhando no orçamento e tudo mais, e passei um pouco nos suprimentos, e me formo e vou para a obra. Aqui em BH mesmo? A empresa é de Belo Horizonte, o primeiro projeto já não foi, Eu fui para fora, E é uma coisa muito interessante, porque quando eu entro nessa empresa de engenharia, eu até estava comentando isso hoje com o pessoal da empresa lá, uma pessoa perguntou, eu entrei despretensiosamente, não preciso fazer um estágio, juntar aqui R$2.000 para comprar um computador, porque eu preciso fazer isso e aquilo na faculdade e tal. E aí, faltando um mês para eu juntar o dinheiro, conseguir chegar lá, a empresa resolve me mandar para um estágio de férias. Paracatu de Minas. Nossa, era um mês de férias e um mês de estágio. Minha namorada, na época, ficou brava, que não sei o quê. Fui
transtornado. Voltei apaixonado. Naquele momento eu vi que aonde eu estava era o meu lugar e que era com aquilo que eu queria trabalhar o resto da minha vida. Legal. Foi assim, foi transformador, né? E aí, dali pra frente, eu pus na cabeça que era aquilo que eu queria, comecei a traçar alguns planos para mim, né? Curto, médio e longo prazo, né? E percebi que o que a gente tem que ter muito na cabeça é isso que eu falei do caminho, né? A gente às vezes não escolhe o caminho, mas a gente tem que estar pronto para aquilo. A gente tem que estar pronto a receber as oportunidades, né? E aí formei, fui para um projeto. No primeiro projeto, insisti em começar pela produção. Tive a oportunidade de passar pela produção através de um programa trainee. Depois fui para o comissionamento, encerrei o projeto. Projeto aí com mais de 1.500 pessoas no pico. EPC, mais de 4 anos de duração. Tenho orgulho de falar que fui o último a ir embora da obra, então fui lá e recebi lá o termo de encerramento do projeto, fiquei feliz pra caramba. Você já fez o papel do PMO. Pois é, já foi. Nem sabia. Já era um chamado aí. De lá, depois eu tive a oportunidade de trabalhar em um outro projeto no segmento público, uma obra totalmente diferente dessa realidade, né? Esse primeiro projeto foi na área de óleo e gás, no norte do Piauí, né? Com uma interação ali, Piauí e Ceará e tal. 1 ano e pouco, uma realidade totalmente diferente. Aí já tinha voltado para a área de construção, aí já fora do mundo de elétrica, automação e tudo mais. E aí eu aprendi que o tempo é diferente para cada um e que a gente tem que respeitar o tempo do outro. Então, assim, um negócio, um cliente exigia um grau de emprego de energia e de entrega. O que era o valor para o cliente num projeto, no outro projeto já não era. E aí, em determinado momento nesse projeto, 1 ano e pouquinho depois que eu estava lá, a empresa que eu estava envolvida num grande projeto, né, mais de não sei quantos milhões de HH, e aí eu fui chamado para poder participar. Aí sim, minha primeira experiência efetivamente dentro do setor de planejamento, na construção de 2 FPSOs para o programa Pré-Sal. E aí a gente fez um trabalho, era um momento muito difícil no Brasil, época da crise, 2014 e tudo mais. E num momento muito complexo, a gente resolve dar uma solução diferente para o projeto. E a gente pega 2 plataformas que estão em construção, embarcamos em mais de 12 navios e vamos acabar a plataforma lá na China. E aí, nisso tudo, o pessoal lá, o diretor da empresa, nós vamos mandar a plataforma e o Daniel vai junto. E aí nomearam aí umas 2, 3 pessoas para serem os representantes da empresa lá. E, cara, aí o Daniel que foi um e o Daniel que voltou foi outro. E você estava tocando o planejamento dessas plataformas lá? Exatamente. Eu comecei na coordenação. Era um projeto mundial. A gente tinha fornecedores de vários lugares do mundo, né? Europa, Canadá, Ásia. E a gente tinha mais de um site de construção, né? A gente já tinha site de construção na China na época e 3 sites de construção no Brasil. Então, era um projeto de logística extremamente complexa e assim, de um tamanho e volume de pessoas, processos, né? Partes interessadas, assim, enormes, né? Então, de tudo que vocês imaginarem. Grandioso, né? Exatamente. Aí foi uma grande oportunidade para lá. E aí foi um momento que o Daniel, que foi para lá, né? E nesse momento, 29 anos de idade, gerente de planejamento, acompanhando a administração contratual. Fui eu, mais 2 pessoas, nós fomos juntos, né? E a gente, mais uma vez, eu lembrei daquilo quando eu cheguei no Piauí, que cada um tem o seu tempo. E aí eu tive a oportunidade, e eu acho importante a gente falar isso aqui, porque a gente tem que questionar o óbvio. E às vezes aquilo que pra gente é muito óbvio, sempre foi assim. Eu cheguei lá numa situação totalmente diferente, numa cultura diferente, num jeito de trabalhar diferente, e que eu tive que explicar o óbvio. E o óbvio deixou de ser óbvio para mim. Então, e por que eu tô falando disso tudo, né? E voltei da China, tal, finalzinho de 2017, tal, recebi um convite para vir para Milplan. Em 2018, tem aí 5 anos, mais ou menos, que eu tô no Milplan, já tem um tempinho. 5 anos da PhD aí. Pois é. E aí entrei no Milplan, comecei a trabalhar na sede, tive a oportunidade de trabalhar num projeto, e aí mais ou menos 1 ano e meio eu assumi essa bronca aí como gestor do PMO, né? E eu acho importante falar isso aqui, porque o PMO, o que ele é, né? Ele traz ali para dentro da empresa as melhores práticas, os modelos, quais são os processos,
para que a gestão de projeto dentro da empresa seja realizada de maneira organizada, padronizada, de forma que a gente consiga obter informações e dados e métricas para a tomada de decisão, né? Então, assim, existem vários níveis de PMO, eu acho que aqui não precisamos entrar nos detalhes, né? Mas foi uma coisa muito bacana a ideia da Milplan. A Milplan já tinha essa intenção de implantar o PMO, já tinha algum tempo. A pandemia veio, arrastou um pouquinho esse processo, a gente teve que se adaptar, né? Faz parte também do processo a gente poder se adaptar. Na hora que tem que pivotar, a gente tem que ser ágil e mudar de direção para atender aquilo que está na nossa frente. Mas a Milplan nunca desistiu disso, né? E eu acho que foi nessa época que a gente se conheceu. Foi exatamente, né? exatamente. Milplan, logo quando você começou. Exatamente. Logo quando eu chego, né? Volto do desafio que tinha sido me dado num projeto aqui em Minas. Aí deu um mês, eu conheci o Pedro. A gente foi lá, bater um papo, né, Pedro? Falei, o cara que tô acabando de chegar, deixa eu ir tateando, a gente vai ver, nós estamos aqui, a gente tem umas ideias internas, eu tenho que organizar. E foi bom porque a gente começou aquele contato lá e tivemos frutos, né? Sim, então, assim, é muito bacana isso, né? E aí a Milplan sempre investiu muito nessa questão de qualificação, de melhoria, e a ideia do PMO veio com isso, né? E na questão de apoio e suporte aos projetos, na questão de apoio e suporte ao planejamento estratégico da empresa. Então, assim, quem sou eu para falar que a empresa melhorou por conta do PMO? Mas eu acho que a gente está podendo ajudar muito. Organizou, né? Exatamente. Organizou então, assim, mais. eu assim, acho que isso né? é importante. PMO, né, pessoal? E às vezes tem alguém aí que Project Management Office, né? É o escritório de gerenciamento de projetos. Exato. Né? Que veio do PMI. Tivemos aqui nos últimos episódios nossos aí o presidente do PMI, o PP, falou também um pouco. E aí hoje esse é o desafio, né, Daniel? Exatamente. Trazer, é legal hoje, como a gente vê o PMO atuando em empresas do porte da Milplan, por exemplo, né, Daniel? A gente vê que cada projeto tem uma característica diferente, mas a maneira de gerir ela tem que ser basicamente uma linha, né, única da empresa para que você consiga comparar os projetos, ter métricas iguais para conseguir analisar, né? Você sentiu dificuldade na hora de padronizar e colocar isso na mesma linha? Como que foi para você? Ô Pedro, na verdade, o que acontece, né? Cada obra é uma obra. É o que a gente mais escuta, e é verdade. Cada obra tem a sua característica, cada obra tem a sua particularidade, mas toda obra é uma obra. Toda obra eu tenho que planejar, toda obra eu tenho que requisitar material, toda obra eu tenho que retirar o material, eu tenho que montar, eu tenho que realizar o controle da qualidade, eu tenho que retirar a pendência, eu tenho que entregar o protocolo, tenho que realizar a computação mecânica e tenho que partir. Entregar para a produção. Então, assim, é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de gestão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quais são os pontos em comum? O que é que dentro do meu negócio, dentro da minha carteira de projetos, eu tenho que é comum entre os processos? Toda obra eu contrato, toda obra eu demito, toda obra eu compro. Não é verdade? Então, assim, a primeira coisa que a gente falou assim, o que é padrão? Então a gente buscou o que é aquilo que é mais comum, que tem repetibilidade, e vamos conversar sobre isso, vamos começar a olhar isso, né? E a empresa já tinha, né, no DNA dela isso, né? Tem muito tempo que a Milplan já trabalha com projeção, com tendências e tudo mais. E o que a gente tentou fazer foi organizar de uma maneira, né, continuar essa organização e organizar de uma maneira mais talvez sinérgica entre os projetos, para que a gente conseguisse fazer começar a fazer uma análise mais de carteira, mais do negócio, mais da empresa, né? E a dificuldade, ela vem às vezes na questão da gente tentar mostrar para as pessoas que a particularidade existe, mas antes dela existe o comum, né? E é a partir da comparação entre partes é que a gente consegue ver por que exatamente. Melhorar o processo, né? Exatamente. Então, na hora que a gente veio, então, não, mas isso aqui nesse projeto tem essa, beleza, vamos nessa, mas e se não tivesse? Então, assim, eu acho que foi isso, né? E a gente, com essa retomada da implantação do escritório, hoje o escritório está implantado, ele está em fase de consolidação, no sentido de que a nossa atuação está cada vez mais forte. Então, assim, é importante a gente mostrar que isso não é uma iniciativa de 1, 2 anos, é uma iniciativa que veio para ficar. Tá? E hoje a gente trabalha de uma forma que o PMO ele é consultivo, ele é estratégico na empresa, quando a gente fala ali da questão do planejamento estratégico, do pipeline de negócio e tudo mais.
mas ele é hiper participativo. A minha turma lá, a nossa turma, a gente não fica um dia sem conversar com o projeto. Então, assim, e a gente conversa de tudo. A gente conversa de análise de resultado, a gente fala de projeção, a gente fala de desvio, e a gente fala de projeção, a gente fala, puxa, será que a gente não pode fazer diferente? A gente dá sugestão, tem hora que a gente tem um viés um pouquinho de consultor também, e é uma felicidade muito grande que eu conto com uma equipe assim, incrível. Então, assim, cada um na sua particularidade ali, né? Tem experiências, backgrounds diferentes, né? E é interessante que não tem engenheiro eletricista na equipe, eu sou o único engenheiro eletricista na equipe. Então, assim, tem... Engenheiro eletricista é só sucesso. Pois é. E aí, eu trabalho com uma turma muito bacana, tem uma pessoa lá, que é o Michel, que é incrível, uma experiência enorme, um trato com as pessoas, assim, fora do comum, né? Experiência em projetos, em mega projetos, trabalhou na área de óleo e gás, trabalhou em empresa de engenharia, trabalhou em fabricante de equipamentos, né? Então, assim, quando ele fala de projeto, ele conhece um pouquinho de cada coisa e tem a experiência e sabe da dificuldade que é aquilo. Então, quando você vai conversar com alguém da obra, é muito fácil você cobrar aquela coisa fria, mas eu preciso do número, né? Mas de onde que vem aquilo? E aí lembrar daquilo do Daniel lá, que quando formou foi lá na produção, porque como é que a gente planeja algo que a gente não conhece? Como é que a gente quer pensar em algo, em melhorar algo que a gente não conhece? A gente tem que ir ao Gemba, né? A gente tem que ir ao chão de fábrica. E o outro, né, tem outras pessoas na equipe, mas esses são os dois líderes ali na área do escritório, é o Luiz Belato, uma mente incrível, criativo, comunicativo, assim, tem uma facilidade para enxergar padrão e processos onde muitas pessoas nem acham e poderiam pensar que poderiam ter, extremamente entusiasta da inovação. Então, assim, é uma felicidade muito grande. Eu digo que o sucesso que o PMO tem hoje não é por causa do Daniel, não, gente, é por causa dessa equipe que está lá. E é muito legal que a sinergia é muito grande, né? E a colaboração entre eles é muito grande. E é legal, assim, pensar que esse PMO, né, o que a gente enxerga é que a alta direção, né, os diretores, o presidente lá, a gerência, isso aí tem que ser comprado e tem que ser uma bandeira que é levantada por todos, né? Só vocês também não conseguem, se todo o time ali de gerência e diretoria apoiarem e comprar a ideia e fazerem juntos, né? Qual que é a sua visão de como que foi isso? Assim, essa importância da alta direção realmente top-down ali, de falar, cara, precisamos. Como é que foi isso aí e como foi isso aí dentro dessa trajetória sua? Essencial. Cultura não é algo que se muda de um dia para o outro. E o primeiro passo é a questão da conscientização da alta direção. Aos pouquinhos, a gente vai construindo algumas rotinas que daqui a pouco se tornam hábitos e aquele hábito daqui a pouco faz parte do seu dia a dia e é assim. E é cultural e aquilo se torna uma forma. Legal. Então, assim, a questão do top-down e da questão da importância, né? Que a presidência, né? O nosso CEO, o nosso diretor de operações, todo o time executivo ele dá para isso é enorme, né? E a gente tem passado por um processo no meu plano de investimento na desenvolvimento de liderança, no ambiente colaborativo, na tomada de decisão cada vez mais em pares e menos estratificada no comando e poder, assim, incrível. Está sendo uma jornada maravilhosa e a ideia do escritório de projetos ela encaixa muito bem nisso, sabe? Então, eu brinco muito, né, que cultura e rotina e hábito é algo que a gente tem que ir aos pouquinhos amadurecendo, né? Eu dou um exemplo muito bacana, que eu vou fazer a pergunta para vocês aqui e eu acho que vocês vão perceber que é fato. Quando você quer ou você entende que algo é importante, mas você não vê valor naquilo, para você fazer, o que acontece? Alguém vai lá e fala assim, você tem que fazer. Fazem, né? É imposto, né? Exatamente. Aí chega no dia seguinte, você não fez porque ninguém te cobrou e tal. E eu dou um exemplo muito claro. Quando a gente é pequeno, sua mãe todo dia, antes de dormir, fala assim, Pedro, você já escovou o dente? Putz, tem que escovar o dente. Vai lá, você escova o dente e tal. No dia seguinte, Pedro, você já escovou o dente? Nossa senhora, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Alguém pede para vocês escovarem o dente? Se tornou um hábito. É importante. Se a gente vai deitar sem escovar o dente, tem alguma coisa errada. Incomoda. Aquilo faz parte da gente. Né? Exatamente. Então, assim, essa questão E aí a questão do top-down. É a mãe. Olha, é importante.
Lembra de fazer. Olha, é importante. Lembra de fazer. E daqui a pouco virou importante para você, virou natural para você e você vai passar isso para frente. Né? Então, assim, eu entendo que essa ideia da liderança apoiar e comprar é muito importante. Eu enxergo que o PMO é um pouquinho a voz disso também. Isso é importante, gente. Vamos lá. Vamos escovar o dente. Nós não podemos ficar aí. A nossa saúde está aí. Entendeu? Então, eu acho que esse foi o principal movimento e é o ponto mais importante da implantação do escritório lá na empresa. A gente enxerga dessa mesma maneira, né, Daniel? Para nós, o PMO ele é o porta-voz, né, da estratégia da empresa para a ramificação da estratégia, dessa mesma estratégia para todas as áreas, né, da empresa e até para a ponta. Né? Hoje a gente trabalha com PMO lá e é legal a gente compartilhar um pouco das nossas experiências. Né? Quando a gente começou com PMO, nossa ideia era fazer uma gestão do portfólio. Né? E depois a gente criou um escritório que a gente chama de VMO, que é Value Management Office. Né? E aí, o que a gente enxergou? Né? Tem o Ivan, que é nosso gerente de VMO hoje. Então, por exemplo, na área financeira não está legal. O nosso VMO vai e entra, faz uma CTI ali e fala assim, não, nós vamos fazer uma análise aqui diferente, porque são pessoas mais voltadas para a área de dados, organização. Né? E aí vem a pergunta. Na nossa estratégia, a gente tem, debaixo desse PMO, né, uma área de qualidade operacional, uma área de inovação que você falou, que é bem legal. Né? E o que a gente começou a sentir muita dificuldade no começo era o que estaria debaixo desse guarda-chuva do PMO, porque você pode abranger várias áreas da empresa, né? O que você setou assim, gente? Meu escopo hoje vai ser isso aqui. Eu vou começar com esse escopo e à medida que a gente vai evoluindo, eu posso pegar mais coisas. Como que foi essa definição para vocês? Antes de mais nada, eu queria fazer um comentário sobre isso, que é muito importante. No Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança desse ano, aconteceu lá em Balneário, eu tive a oportunidade de estar com o Américo, o presidente do PMO Global Alliance. Né? Não sei se a turma conhece. O PMO Global Alliance é uma instituição, assim como o PMI, só que voltada para os profissionais da área de PMO. Então, você tem o PMI, que é voltada para os profissionais na área de gestão de projetos, e assim, é uma coisa muito interessante, porque gestão de projetos e o profissional que trabalha com gestão de projetos não tem exatamente o mesmo perfil assim, da galera de PMO. Mas aí, teve uma discussão que ele teve lá, que foi muito bacana, e eu corroboro 100%, é que é o seguinte: o seu PMO é o PMO que você precisa. Não existe uma fórmula perfeita para o PMO. Legal. Tem gente, então assim, esse é um ponto muito importante para responder essa pergunta, para a turma não ficar achando, o Pedro falou que é assim, ou o Daniel falou que é assado, que é assim que dá certo. É só ir lá no PMBOK e tá escrito, né? Exatamente. E lembrando que a primeira coisa que o PMBOK fala e ele traduz é o seguinte: ele é um guia das melhores práticas. Ali você monta a sua caixinha de ferramenta. Você não precisa usar a furadeira para bater um prego. Você pode ter lá uma chave de fenda, mas você não vai usar ela para poder bater um prego, alguma coisa assim. Então, isso é importante a gente lembrar, porque o conhecimento, as ferramentas, os frameworks, eles são aqui para ajudar. Eles não são... O objetivo não é implantar eles. É conseguir algo através deles. Então, isso é um ponto importante. Então, assim, dentro daquilo que a gente tratou lá e vendo a questão de mercado e tudo mais, a gente tem hoje, dentro da nossa estrutura de PMO, 2 áreas. E a estrutura, cada uma tem um líder, mas ambos têm papéis similares e eles são como a liderança em cada setor, tá? Então, eu tenho uma área que é de projetos e acompanhamento de projetos, então, quem cuida é o Michel, que eu comentei com vocês aqui, é experiente. Analisa dados e tudo dos projetos. Conversa com a turma, e trabalhou em obra, trabalhou em fábrica, trabalhou em engenharia e tal. E a gente tem a área de inovação e gestão do conhecimento, que é com o Luiz Belato. Os 2 interagem com os projetos, os 2 analisam dados do projeto, os 2 acompanham projetos no mesmo nível. E cada um tem a sua responsabilidade, e hora um é líder e hora o outro é liderado. E é uma coisa legal, porque o respeito é 100%, e um é um pouco referência do outro e um aprende com o outro, né? Muito bacana. Eles passaram pelo processo agora, no início do ano, de certificação PMP. Nossa, a duplinha ali foi brilhante isso. E foi legal, porque certificaram, tal, no dia seguinte já estavam ali querendo aplicar o conhecimento, trazendo para a realidade, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo. Foi assim, é bacana demais. Por isso que eu falo, assim, a equipe lá é tudo. Sem eles era impossível fazer 1/3 do que a gente fez lá. Legal. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa divisão. Agora, tem vários PMOs que trabalham de maneiras diferentes. Tem 1, 2, 3, 4 áreas. Tem PMO que faz a gestão do projeto. Exato. Não é o nosso caso, né? Então, assim, não tem uma fórmula certa. O PMO que uma empresa tem que ter é o PMO que ela precisa. Daniel, e assim, pelo que você está falando, né, você tem uma pegada de
trabalhar colaborativamente, né? Isso internamente. E aí, trazendo para a realidade, até que nós estamos juntos, né? Nós estamos num projeto, né, colaborativo. O que você enxerga, né? Qual que é esse movimento e o que esse tipo de contratação está trazendo aí para o mercado diferente, né? E aí, só para contextualizar, a Milplan tem um projeto na Horizon, né? E aí um projeto com um consórcio, que é a MIP, e a gente está lá atuando em um formato lá com vocês, em parceria também. O que é essa novidade aí que está trazendo, né? Não sei se é o primeiro aí que a Milplan está desenvolvendo, mas que é realmente uma novidade no mercado. O que acontece, né? Quando a gente tem cenários de alta incerteza, o modelo convencional, cascata, né? O jeito que a gente quiser falar, preditivo, ele cai por terra. Como é que eu vou me planejar algo que eu não conheço? Como é que eu vou planejar algo que eu tenho certeza? Eu vou errar. E aí o cliente veio, buscou no consórcio uma parceria para assim, eu preciso de uma solução para o meu projeto. O que a gente consegue fazer e construir para que o projeto consiga evoluir, acontecer e ter sucesso, né? E aí foi criada uma modalidade de contrato extremamente colaborativa, onde que à medida que a maturidade do projeto vem crescendo, a maturidade do planejamento e das ações vão crescendo. As decisões são tomadas em conjunto, de maneira clara, de maneira transparente. Exatamente, respeitando a questão da responsabilidade e do accountability. Isso é muito importante na relação de transparência e colaboração, né? E é muito bacana porque a tratativa é sempre do ganha-ganha. Né? Vocês lembram, né? Quando a gente falou assim, poxa, a gente, o consórcio e as consorciadas enxergam valor na ideia da gente trazer o LPS aqui para dentro. A gente levou para o cliente, colaborou, vamos lá, vamos junto, vamos trazer mais um parceiro, vamos construir isso e vamos acompanhar isso. O cliente comprou, tal, entendeu que isso vai trazer resultado. E é muito foi um conjunto, né, apoiando a iniciativa de implantar o LPS, foi quando a gente entrou nessa parceria. Exatamente. E isso é muito bacana, porque, gente, obra, no final do dia, todo mundo quer o quê? Entregar no prazo. E é no prazo e no preço. Sem dúvida. Né? E produzindo. E aí a gente sabe que a natureza do ser humano ela é muito reativa, né? Verdade. Então, quando a gente vem para um ambiente de competição e tudo mais, que eu não te mostro o meu problema, você não me mostra o seu problema, a gente levanta a armadura, a guarda fica alta, e aí a gente tem dois vetores que poderiam estar apontando para o mesmo lado, e aí que você trava um cabo de guerra que você fica parado. Né? Então, assim, a colaboração entre o owner, a contratada, os parceiros da contratada, o que ele faz? O que a colaboração faz? Ela começa a alinhar esses vetores. E, às vezes, o objetivo da Milplan, ou do consórcio, ou de um parceiro dentro daquele projeto é que pode não ser o mesmo do cliente. O cliente, no final do dia, quer lá o metal dele produzido e tal, e a gente quer entregar um projeto com segurança, qualidade, mas o meio para aquilo tem um propósito em comum. Então, é isso que eu acho que a colaboração traz, e aí na hora que a gente abaixa a guarda, na hora que a gente discute problema, na hora que a gente é claro com as nossas dificuldades, é que a gente para de gastar e desperdiçar energia em se defender e passa a colaborar para achar uma solução. Dá as mãos e vão junto. Exatamente. E quando a gente tem um contrato colaborativo, a gente já tem ferramentas para que isso possa ser feito de maneira que não haja dolo a ninguém. Então, assim, vai custar mais, mas eu tenho uma responsabilidade aqui, beleza, a gente vai fazer isso e num ciclo de cada tempo a gente faz uma avaliação. Aqui tá mais, mas aqui eu corto. Exatamente. Vocês lembram, né, como é que foi a conversa? Vamos trazer a PHD, como é que a gente faz? Fizemos lá, não dá para ver, dá para trazer, vai ter ganho. E teve isso, né? Então, assim, a colaboração é a chave de tudo. Legal. O resultado é importante. Tem que estar em primeiro lugar, né? Então, assim, todo mundo quer ter eficácia, né? E para ter eficácia a gente tem que ser eficiente, né? E depois a gente tem que fazer... Eu participei de uma discussão bacana aí num cliente essa semana e foi dito muito isso, né? Então, assim... E a gente não tem que tratar a colaboração como somos todos agora paz e amor, o importante é estar todo mundo feliz. Com seriedade, com profissionalismo,
né? E através disso gerar um ambiente que proporcione isso. Então é isso que eu estava comentando, o ser humano é muito reativo, né? Primeiro eu quero me defender. Na hora que você vai criando um ambiente que dá conforto para as pessoas colaborarem, é a hora que a gente tira o melhor delas. Legal. E em obra eu acho que tem muito isso, né? Eu quero fazer o meu do lado aqui, se vira para lá que eu tô fazendo o meu. Demais, demais. Quantas vezes eu já vi obra, na época que eu era de obra, né? De execução, pendura o leito, não tem base, não tem pipe rack, joga no andame. Isso aí, cara. E olha, pro projeto, ruim, quanto cara. Que isso é ruim. E a gente vê assim, nos diversos projetos que a gente atua, né? Quando o cliente e a montadora, né, estão a fim de fazer em conjunto. Muito mais e quando a gente fala em conjunto, a gente tem que realmente tirar algumas armaduras nossas, né, e ficar um pouco vulnerável, né? Com certeza. E trabalhar muito mais com a verdade. Quando a gente consegue fazer isso dos dois lados, o resultado de fato vem muito mais fácil. Daniel, tem uma pergunta para você que eu acho bem legal a gente compartilhar com o pessoal que assiste, né? Você teve uma experiência muito rica no campo, depois você foi pro planejamento. E hoje você consegue ter uma visão mais abrangente de várias obras, né? O que você enxerga que são erros comuns em planejamento? Assim, cara, quais são os indicadores ali que você fala assim, Pedro? Esses indicadores são os que eu olho de maneira mais gritantes ali nos projetos. O que você enxerga que são erros comuns nos planejamentos, não só, né, na sua história como um todo? O que você fala assim, não, esse caminho de planejamento aqui não é legal? Primeira coisa é o planejamento que não é integrado. Por que eu falo isso, né? É muito comum, igual a gente falou aí, o cara da elétrica vai lá e planeja uma coisa para elétrica, e a tubulação outra, daqui a pouco o andaime da elétrica é diferente do andaime da tubulação, e daqui a pouco eu estou desperdiçando ali um monte de coisa, aí eu desmonto um andaime que outro cara vai precisar entrar, e aí, mas esse problema não é meu, e aí a gente começa a criar um monte de silo e o trem não funciona. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto vai muito em relação, eu falei das disciplinas, né? Vai da integração das fases de um projeto. Então, um projeto tem engenharia, um projeto tem suprimentos, tem a construção e tem o comissionamento. Quando a construção pensa só na construção, ela falha. Quando os suprimentos pensa só tem que entregar a bomba, ela falha. Quando a engenharia fala só tem que emitir A1, ela falha. Então, assim, a integração e o planejamento integrado entre as áreas, ela é essencial. Esse é um ponto, é um segundo ponto importante. E o terceiro, e é uma coisa que eu tenho comentado muito, né? Agora em agosto saiu aí o Top Trends de inovação em construção. Eu até passo para a turma aí depois. E pelo segundo ano consecutivo a gente tem em primeiro lugar, né, o BIM, né? Lembrando que BIM não é só 3D, né? Sim. É a informação inteligente. Em segundo lugar, robotização. Talvez não seja tão... A gente pode ter um sentimento que não é tão aderente ao nosso mercado, mas se a gente pensar um pouquinho fora da caixa... Tá ali. Já tem robô fazendo casa? Exatamente, exatamente. E terceiro lugar, a gente pensa muito em quê? Ferramenta e gestão de projetos. Então, olha só que coisa interessante. PMI existe há quanto tempo? Tem quanto tempo que a gente fala de gestão de projetos? Tem quanto tempo que a gente fala de gerenciamento? Né? Então, sim, assim, vamos pensar um pouquinho. A gente fala de agilidade. Agilidade é uma coisa nova. Tá? A gente, Manifesto Ágil foi assinado tem mais de 20 anos. A agilidade bebe do Lean. Sim. Sistema Toyota. Né? Nós estamos falando de mais de 50 anos. Será que não é uma questão da gente olhar com um olhar diferente para as coisas que já acontecem? Né? Então, assim... E aí, mudar a cultura, né? Mudar a cabeça. Exatamente. E aí, dentro disso, quando a gente fala de gestão, comunicação, um erro clássico que existe é o quê? Dentro de um projeto em planejamento. A falha por falta de comunicação. Isso é fato. E aí a gente traz ferramentas, a gente traz frameworks, a gente traz metodologias, igual o LPS, né? Qual o maior objetivo daquilo ali, gente? É a gente melhorar a comunicação, tomar a decisão mais assertiva o mais cedo possível, abaixar, tirar as armaduras, tirar a restrição e vamos seguir. Então, o primeiro ponto é esse. Vocês podem ver, pode ser uma obra de R$1 milhão ou uma obra de R$1 bilhão. É o fato que mais incide na gestão de projetos. E no planejamento, e na construção. Quantas vezes a gente não vê o planejamento planejou errado, a produção não faz conforme planejado. Gente, é tudo uma turma só. É a mesma obra. Não é verdade? Então, assim, esses 3 pontos eu acho que são os principais, sabe? Sem dúvida. Aí, produtividade, aderência do planejado. Gente, se a gente trabalhar a comunicação, se a gente trabalhar a sinergia, se a turma entender que
a colaboração é a chave, que todo mundo é dono daquilo, acabou. Vai ter PPC lindo e maravilhoso, nós vamos programar conforme aqui, nós vamos saber dos problemas antes da hora, a coisa vai andar. E aí a gente consegue entrar no segundo ponto do LPS, né, do Lean. Sou entusiasta do Lean, já fui coordenador em algumas iniciativas aí da parte de Lean Construction. Quando a gente acerta isso, a gente consegue estabilizar um processo. A gente entra na melhoria contínua. Aí a gente começa a tratar não a questão do desperdício, mas da melhoria do processo. Aí nós vamos falar de produtividade, nós vamos falar de eficiência, aí nós vamos melhorar a eficácia. Segundo passo, né? Exatamente. Legal. Muito show, muito show. Daniel, você tem muitos cases aí, né? Nós temos um quadro aqui que é o Case de Sucesso. Queria que você trouxesse aí para as pessoas qual que é um ou dois aí cases que você teve aí na sua trajetória que foram muito importantes e vai trazer muito conteúdo aí para o nosso pessoal. Beleza, eu vou dar 2 exemplos, tá? Um mais antigo e é uma coisa que é importante, que a gente fala aqui de framework, ferramenta e tal, e assim, eu era o primeiro projeto, não sabia nem o que era PPC, o que era Lean, nem nada. Tive a oportunidade de trabalhar com profissionais brilhantes e como que quando a gente estabiliza, quando a gente padroniza um processo, né, e consegue gerar estabilidade nele, a gente ganha, né? Estava no projeto, na época eu estava cuidando da parte de montagem e comissionamento da planta lá na área de instrumentação e automação, mais de 20 mil instrumentos, não sei quantas malhas de processo. E foi uma coisa interessante porque assim, o caminho crítico do projeto passava pela instrumentação, pela automação. A gente estava super atrasado. E aí a gente, conversando eu, mais 2 pessoas lá no time, como é que nós vamos fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos criar nós temos que começar a liberar malha, tem que começar a liberar instrumento, tem que começar a liberar. Nós estamos atrasando a obra, a tubulação vai acabar e não vai estar pronto, que não sei o quê, papapi, papapó, pupupu. E aí, falamos, não, peraí, então, vamos organizar. Quais são os pacotinhos de trabalho que a gente tem? Aí fechamos o pacotinho de trabalho. Beleza. O que define que um pacotinho de trabalho está pronto? Na época eu estava fazendo um MBA em gestão de projetos. Não, é isso. Não, então peraí. Então nós vamos entregar pacotinho por pacotinho, supervisor por supervisor para eles entregarem. E aí a gente vai escrever atrás o que é a definição de pronto para ele. E aí cada vez que eu entregar o pacotinho para ele, ele vai me devolver o pacotinho. Ó, fiz, chequei, tá tudo feito. Nós vamos pegar aqui e nós vamos passar para a qualidade. E aí a qualidade, a qualidade vai checar o pacotinho dele. Pronto, né? E aí a qualidade tinha lá 10 itens. Aí isso. Opa, tem um problema aqui, o painel não está aterrado. E criou o 11º item. Voltou pra gente, ó, o pacotinho não está liberado. A gente vinha, cadastrava aquela nova ponto de checklist. Ó, produção. Mais um. Deu não. Acabou, mas falta. Pronto é pronto. Voltava lá, o cara vinha, entregava a qualidade de novo, beleza. Aí, em cima disso, a gente criou 6 indicadores sem saber quantidade era pasta, né? Quantidade de pacotinhos enviados para o campo, quantidade de pacotinhos que a produção devolveu, quantidade de pacotinhos da qualidade que a qualidade devolveu, quantidade de pacotinhos que a produção devolveu não estava pronto. Ah, mas eu fiz 10 essa semana, mas você fez 10, só 2 aí que você ganhou, cara. Os outros 8 você está refazendo. E mesma coisa para a qualidade. E foi uma coisa interessante que de 2 meses de projeção de atraso, a gente terminou mais de 40 dias antecipado. E saímos do caminho crítico, reduzimos a hora extra para 0 e, de repente, a produção começou a entregar. E o que começou a acontecer com a qualidade? Tá pronto. Não tinha mais. Já tinha colocado todos os cheques que era para eles fazerem. Exato. Né? Não, chegamos a criar um log aí de mais de 42, 43 pontos de verificação. E daqui a pouco voamos. Legal. E foi processo, muito, né? É processo. E assim, é questão da observação, a gente saber escutar as pessoas mais experientes, né? Foi meu primeiro, e assim, eu era produção e comissionamento, gente, mas eu estou falando de algo aqui que chama-se planejamento. Planejamento não como área, planejamento como processo. Isso é uma coisa muito importante. Exatamente. E assim, a gente tem que sorver das pessoas o melhor, né? Eu trabalhei com um supervisor de planejamento lá hoje, ele está com a gente na Milplan, o cara é fenomenal, fora da caixinha, Luiz Fernando.
e aprendi demais com ele. Ele tinha muito isso dos pacotinhos, vamos controlar e vamos acompanhar, e piriri, parará. E tinha outra pessoa lá com a gente também, o Gabriel, que também hoje está na Milplan, eles estão até juntos num projeto. E assim, a gente desenvolveu os caras, foi maravilhoso. Então assim, esse foi um ponto, e eu tinha 24 anos de idade, 25 anos de idade. Foi sensacional. Uma escola, não, foi uma escola. Isso foi bem desafiador e foi muito sucesso. E não tem como eu não falar da Horizonte Minerals aqui, porque assim, gente, a gente começou a construir uma solução antes. Legal. Então, assim, exatamente. Eu não estou lá dentro do projeto, mas eu vejo ali que como isso é um case de sucesso para a gente, né? Um projeto que está em andamento e é saudável o relacionamento, é um contrato saudável, colaborativo. Então, assim, é ver que aquilo que a gente sonha acontece, gente. A gente não precisa ficar achando, isso é no mundo das ideias, isso um só dia lá vai na acontecer. China. Não, exatamente. Lá na China foi uma coisa que, igual eu comentei, foi disruptivo. O Daniel que foi para lá pensava de um jeito, eu voltei de outro jeito. Né? Então, assim, foi um choque de realidade, porque lá é recurso infinito. E é uma coisa interessante, essa definição é muito difícil fazer isso que eu vou falar agora, mas assim, o chinês falava. O cliente cobrava, não, tem que começar a lançar cabo. Um exemplo aqui. Já chegaram os cabos? Não está pronto para começar. Não. Já dá para você começar a lançar? Já tem. Não. Eu começo, mas eu não termino do jeito que está. Mas o material já começou a chegar. Não, eu só vou começar quando eu tiver todo o material na mão e eu tiver certeza que eu vou começar e não vou parar. Não vou ter produtividade. Não vou ter produtividade. E pá, não sei o que, 1 mês, 2 meses, na hora que os caras começaram, bicho, nossa, foi assim... Rápido. Nossa, numa velocidade incrível. Teve erro, teve isso aqui, mas assim... Mentalidade. A mentalidade. Então, assim, a gente acha que evitar o desperdício é a gente não ficar parado. A gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é trabalho, outra coisa é serviço. Trabalho é aquilo que agrega, é aquilo que traz valor. Serviço é uma atividade que você está ali. Então, às vezes, você tem uma frente de trabalho que não está produtiva. Vamos aproveitar essa turma aqui para... Você está desperdiçando. Bota essa turma sentada, parada. É melhor, é mais barato do que você botar ele para fazer uma coisa que não está dentro da cadeia de valor. Porque você fica com o sentimento que o recurso está todo empregado. Você fica com o sentimento de que você está fazendo uma boa gestão do recurso, mas você está jogando dinheiro fora. Legal. Às vezes, né, que a gente tem muito essa praia. Temos que começar, mas a gente tem que preocupar em terminar. Né? Exatamente. Hoje é muito cultural, né? As pessoas querem visualizar que está começando, mas o que você aprende, o que você trouxe aqui é que você pode visualizar que está começando, mas você vai ser muito mais improdutivo se você começar sem a preparação necessária para terminar. Né? Exatamente. E a gente não precisa esperar tudo, gente. A gente pode dividir um problema grande em menores problemas, como a gente estava conversando mais cedo, né? Então eu não preciso esperar acabar toda a engenharia de uma obra para começar. Não preciso. E se eu fizer isso, eu vou errar, porque a engenharia precisa conversar com o suprimento, precisa conversar com a produção, mas eu posso dividir em pacotes menores. Posso começar a tratar isso em pacotes menores e tem que pensar na acabativa. Não adianta eu começar sem ter perspectiva de acabar. Aí acaba quando der para acabar. Certeza. E aí fica a gente parado. Exatamente. E isso vale para tudo, não é só Sem na dúvida, obra, em qualquer processo da empresa, tudo. Exatamente. Tudo. Daniel, legal demais. A gente tem um quadro aqui que é inovação e tendência. E aí eu faço um paralelo do que você está trazendo lá da China, né? Quando você morou um tempo lá, o que você enxergou de inovação e tendência que ainda não está tão forte aqui? Tinha realmente uma diferença tecnológica? Você viu alguma coisa que a gente pode... Olha só, eu trabalhei foi num estaleiro lá, né? Em relação à tecnologia, na época não tinha muita diferença, não. O tipo de acesso a maquinário, equipamentos muito parecidos, né? A cultura, ela é muito forte e é diferente da nossa. Então, a gente tomar uma posição igual essa que eu comentei aqui é uma coisa difícil para a gente tratar isso aqui com o cliente, né? E a China, desculpa, até dentro daquilo que a gente tem lá, do que a gente tem de pensamento dos asiáticos, talvez eles não sejam ali o melhor modelo de organização e otimização, né? Mas eu acho que é pelo fato deles terem hoje uma commodity que é muito forte, que é a mão de obra. O principal commodity da China, a gente não precisa pensar que outra coisa não é gente sobrando. Então, assim, eu vejo isso como muito forte, sabe? Assim, a questão do posicionamento, da cultura. Mas teve uma coisa interessante,
Porque enquanto eu estava lá na China, você via assim, recurso infinito, bota mais gente, e tinha espaço, tal, que você fazia, piriri, pororé, acontecia. Mão de obra barata. A mão de obra barata, então assim, no final de contas o valor agregado ficava dentro. Eu gastei 1.000 horas a mais, mas beleza, mas meu custo está baixo, né? O que você paga num engenheiro aqui, você paga 5 engenheiros lá. E engenheiro, um engenheiro, vamos falar assim, recém-formado aqui, hoje você paga 5 engenheiros lá com graduação top, tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu lembro que a gente comprou um dispositivo, um equipamento, né, especial para a plataforma de petróleo. E aí eu fui visitar a fábrica na Alemanha. Não tinha mais que 20 pessoas na fábrica. Um soldador na fábrica. E o cara da fábrica, não, porque esse processo aqui ainda é artesanal, tal, tem que ter um soldador aqui, tem um cara, o salário mais alto do time e tal. 100% automatizado. E a galera lá, líder mundial no processo deles, no produto deles. Então, assim, isso é importante porque quando a gente fala de tendência e tudo mais, vai muito de acordo com a sua realidade. Se você tem um recurso que não é escasso, que é abundante, por que você vai tratar isso como um problema? Por que eu tenho que otimizar? Exato, eu tenho que otimizar outras coisas. Né? Quando você vai tratar de um recurso que ele é escasso, você tem que dar. Você pode fazer duas coisas. Se você precisa de um recurso que é escasso, e você vai fazer, eu preciso de 100 pessoas aqui para fazer essa atividade. Né? Eu tenho só que eu não estou encontrando, não estou conseguindo. Tem duas formas de eu tratar. Uma é aumentar o engajamento para conseguir mais. Então, assim, se eu preciso de 100, estou com 30, eu tenho que trazer metodologias, ações, iniciativas para que os 30 possam chegar mais próximos dos 100. Né? Então, é engajar, é trazer tal. E o segundo passo é o quê? Eu tenho que diminuir minha dependência daquilo. Então, eu tenho que achar um processo em que eu, em vez de precisar de 100, que eu passe a precisar de 60. Então, se eu tenho 30, eu trago uma iniciativa para conseguir captar o máximo de recurso possível e outra para eu precisar o mínimo possível. Né? Então, assim, eu acho que essa dualidade, né, essa fábrica era na Alemanha, lá em Munique, e com a China, era o mesmo projeto, gente. Só que lugares diferentes totalmente diferentes mostram que a gente tem que tomar ação para aquilo que aperta. Legal, entendeu? Eu acho que isso é importante. E aí, dentro daquilo que eu comentei, né, do Top Trends lá, como que a gestão está relacionada a isso. Né? Então, assim, a gente fala BIM, AWP, LPS. Gente, tá todo mundo falando disso, não é à toa. Sem dúvida. E tudo isso, sabe? O BIM está lá em primeiro lugar, mas o BIM, na minha cabeça, é nada mais, nada menos do que uma plataforma de colaboração em que eu consiga fazer. Exatamente, que eu consiga trazer uma interface lá do planejamento do melhor pacote para aquele framework de interação com quem está na ponta, né? Do LPS que a gente está falando. Então, assim, tudo isso passa pelo quê? Por gestão. Então, é isso que eu tenho muito na minha cabeça. Tem gente que fala que assim, não, Daniel, você está falando... Não, gente, inovação e tendência não é só tecnologia, não. É gestão, é tratar as pessoas. Tal. Eu tenho muito isso na cabeça, sabe? Daniel, falar disso aí, né, é música para os nossos ouvidos. É isso que a gente acredita total. É isso que a gente está trazendo aqui, né, nesse podcast, é falar disso, sabe? A nossa proposta é exatamente essa. É trazer isso para o mercado, o que vocês estão vendo aí, né? O que as empresas estão vendo, o que vocês, né, nós aqui desse mercado podemos contribuir para ajudar aí a construção. Porque o pessoal tem que ir para esse caminho. Isso melhorar a comunicação, melhorar a gestão, preocupar com o planejamento, pensar antes. E aí depois vem produtividade. Vira uma consequência. Exatamente. Mas hoje nós temos que trabalhar aqui para a gente elevar esse nível de gestão. E aí por isso que o Daniel está aqui. Né? Um quadro, agora ou nunca. E a gente já está chegando aí no fim, né? O tempo passa rápido. Rapaz, nem vi passando o tempo. Não falamos nem a metade do que a gente precisava aqui. Não, vou ter que fazer um segundo bloco aí, viu, Bárbara aí, Giovana. Quadro agora ou nunca. Uma indicação, né? Aí, ou mais de uma. Ou várias. O que você pode trazer aí para contribuir para quem está escutando, para quem está, né, ou escutando ou vendo aí, que a gente está em todas as plataformas, para contribuir para o nosso público. Beleza. Igual eu falei aqui rapidinho, né? A gente, para poder conseguir falar disso tudo que a gente está falando aqui, gente, não é só acreditar, não. A gente tem que se preparar.
Então a gente tem que ter conhecimento da técnica, a gente tem que ter conhecimento da parte das pessoas, né, de saber tratar com as pessoas, e a gente precisa ter na mente a questão da estratégia. E a gente tem que beber da realidade dos outros, do que já aconteceu lá, né? Então, assim, a gente tem que se preparar. Né? Vocês estão vendo aqui essa quantidade de livros aqui, eu não vou falar de todos, não. Eu trouxe aqui material mais técnico, que fala sobre Lean, sobre metodologia e tudo mais. Tem esse caso aqui, né? E é uma coisa interessante, que a gente fala, LPS é uma coisa nova, tal. Isso aqui é um livrinho, gente, que ele traz só estudos de caso aqui, de mundiais aí. Ele é inglês, é paquistanês, depois a gente coloca aí embaixo o descritivo pessoal dele. Coloca aí pra Tem gente, mais de 15 legenda. anos que a turma está fazendo isso, gente. No Paquistão, nós estamos falando só Europa, não. Estados Unidos tem tudo que é lugar. E aí a gente traz aqui também esses dois carinhas aqui. E esse aqui é muito interessante porque se a gente não souber trabalhar em equipe, nada dá certo. Então, os 5 desafios das equipes é muito interessante. Ele é uma leitura muito fácil. Ela traduz como que uma equipe, né, de gestores de uma empresa se comportam ali, o comitê executivo da empresa, e como cada um na sua característica, de maneira não sinérgica, estão levando a empresa para um lado, e aí chega uma pessoa nova, é quase que uma novelinha, assim, é bem legal. É sensacional, né? Muito bacana. E quem lê sempre se identifica com alguém. E percebe que todo mundo pode melhorar e que cada um pode contribuir com algo diferente. Então, a importância da confiança, né, Daniel? Demais da conta, isso aqui é incrível. Esse livro aqui mudou minha cabeça, tá? E esse aqui, né, é uma coisa interessante, é um livro do Paulo Caroli. A galera que consome muito isso aqui é da área de TI e tudo mais, mas, gente, a gente entrega produto todo dia. Todo dia a gente faz um produto, um relatório, uma forma de explanar o nosso trabalho e tal. E o Leanception, ele traz a ideia de como que a gente faz o alinhamento para a gente entregar o que o nosso cliente interno ou externo precisa. É uma leitura excelente, muito fácil. Ah, mas isso não tem nada a ver com construção. Tem tudo a ver com pessoas e com produtos. Sua entrega. É o tempo todo. Legal. Todo dia a gente está entregando, né? Então, assim, tem esses aqui. Depois a gente fala dos outros. Vai colocar aí, coloca aí na legenda aí. Tem muitos livros aqui. E aqui a gente permeia várias coisas, né? Romance e tal, E todos os livros aqui, gente, eu já li. Tem livro que é mais antigo, mais novo. E eu busco sempre compartilhar com a turma. Daniel, um negócio que você trouxe que eu acho muito legal e tem um pouco desses conceitos nos livros, né? Como é importante em tudo que a gente faz, a gente colocar quem recebe no centro, né? Então, uma dificuldade que a gente vê muito em pessoas que às vezes têm a mentalidade do que está fazendo está perfeito para ele, mas talvez se ele entender um pouco mais do que o cliente, as pessoas que vai receber, espera, ele vai conseguir entregar algo muito melhor, né? Exatamente, Pedro. E isso é muito importante, e é sobre isso que o Leanception trata, porque às vezes a gente acha que está fazendo melhor e que o melhor é a caneca branca. E o cliente acha que o melhor é o copo de chopp. Mas na hora que a gente senta e conversa, os dois vão perceber que o que é preciso e que os dois é um copo Lagoinha. Então, assim, é muito importante isso, né? O alinhamento. Quem quer não sabe o que precisa e quem entrega não sabe o que deve fazer. A grande verdade é essa. Então, assim, a comunicação e a colaboração sempre no centro daquilo, né? Pra gente conseguir fechar o propósito e o que é de mais valor na relação. Daniel, estamos chegando aí no fim do nosso episódio. Cara, sensacional. Muito legal. Né? Muito conteúdo aí que a gente realmente vai ser muito legal o pessoal que vai acompanhar, vai receber, né? Obrigado mais uma vez aí por estar aqui muito conosco, obrigado. Pela parceria, pela confiança, pelo tempo. A gente sabe que o seu tempo é escasso, né? Tá um dia na China, em Singapura, no Pará, outro dia lá em Tomé-Açu, vai para lá e para cá. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, contribuir, né? Para a turma aí, siga as nossas redes, acompanha aí, coloca o sininho aqui e esse conteúdo, né? Esse conteúdo aí que você trouxe, as leituras, cara, mais uma vez aí, tamo junto e agradecemos muito. Obrigado, viu, Daniel? Foi muito, muito rico aqui, cara. Isso, eu que agradeço a oportunidade de falar, né? Eu acho que esse espaço é importante, a gente tem que disseminar a ideia de colaborar, a gente tem que subir a régua. Tem que subir. Se todo mundo tem que subir a régua. Exatamente. É essa que é a grande verdade, né? E eu queria deixar um recado para a turma que está aí, né, assistindo e tal. Gente, toda mudança é difícil. E a mudança é difícil porque ela traz a incerteza do que vai acontecer. É natural do ser humano no seu primitivo, tratar o seu drive primário como medo. Não vamos desistir.
Se a gente acha que a mudança é o caminho, a gente tem que acreditar. É uma coisa, né? Tem 3 pilares que eu aprendi com meu pai, que eu levo para minha vida, né? Quando a gente acredita em algo, a gente tem que se basear em 3 coisas, né? A gente tem que ter persistência, competência, questão da e paciência. Se a gente focar nesses 3 pilares, tudo é possível. Legal. Basta a gente ir lá e fazer acontecer. A gente consegue. Beleza? Obrigado aí pela oportunidade, tá? E contem com a gente aí. Qual é o outro assunto tal? Eu gosto, sou entusiasta dos assuntos, tamo junto aí. Tá bom? Pra você que segue a gente, até o próximo episódio. Esse aqui, sensacional. Tamo junto e até a próxima. Um abraço, valeu, pessoal. Turma. Obrigadão. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.